Bom, chegou aquele momento que é muito especial, mas que já deixa a gente com saudade, porque significa que o nosso evento está chegando ao fim. Nós vamos para a nossa última palestra do Congresso Paulista de Economia. O tema dessa apresentação é Conjuntura Econômica da Região de Presidente Prudente, que será ministrada por Ricardo Firetti. Ricardo é pesquisador científico na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Ele é doutor em política científica e tecnológica, com ênfase em sistemas regionais de inovação e eficiência coletiva. Tem grande experiência em sistemas alimentares, indicação geográfica, prospecção tecnológica, métodos estatísticos, análise de mercado, preferências e comportamento de consumo. A mediação será feita pelo delegado do Corecon em Presidente Prudente, Adriano Machado. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. É uma grande satisfação estar aqui representando o Corecon nesse evento grandioso. É uma imensa honra ter o Ricardo Firetti aqui conosco, um grande profissional aqui da nossa região, com valorosa contribuição, não só no aspecto científico, mas também prático e empresarial. Então, vamos falar um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho aqui, entender um pouquinho sobre a nossa região. Ricardo, por favor, fique à vontade. Obrigado, Adriano. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo evento, pelo Congresso Paulista de Economia. Então, muito impressionado com o tamanho do evento, o porte do evento. Fico muito feliz pelo convite. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a região de Presidente Prudente, o que a gente tem aqui de aspecto econômico mais relevante, infraestrutura, logística. E falando um pouco já da região de Presidente Prudente, que é a 10ª região administrativa do estado de São Paulo, traçando aqui a primeira questão geográfica. Então, a região de Prudente está localizada no extremo oeste do estado, fazendo divisa com os estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná. A gente tem ali a região composta por 53 municípios, num clima tropical úmido. Aqui a gente está numa fase de transição de Mata Atlântica para Cerrado, então a gente tem uma região muito quente aqui, uma boa incidência solar. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, que é uma questão muito importante do ponto de vista energético. A região é coatada principalmente pela rodovia Raposo Tavares, e é composta basicamente por 3 regiões de governo mais importantes, Adamantina, Dracena e Presidente Prudente, sendo essa última a cidade que é a sede da região e, portanto, também é o município com o maior número de habitantes, o município com o maior número de estrutura pública de serviços, de estrutura de saúde regional. Ela é a capital da região, ela é um polo regional de fato. E a gente vai poder perceber também, logo mais, que é um município que concentra grande parte da economia da região. Se a gente for pegar do ponto de vista de geolocalização espacial da região de Presidente Prudente, num contexto mais amplo do território brasileiro, a gente consegue notar que a região está localizada num ponto central entre a região centro-oeste do país, mais especificamente ali o estado de Goiás, Goiânia, e a região sul, e também uma ligação importante entre a capital, São Paulo, com o outro lado da região centro-oeste, especialmente Campo Grande e Cuiabá. Então, isso faz com que a região ela tenha uma importância muito estratégica do ponto de vista de logística e de distribuição de produtos. A gente está basicamente no eixo de ligação dessas importantes regiões, da macrometrópole expandida com a região centro-oeste e assim por diante, o que nos confere uma posição muito interessante do ponto de vista logístico. Se a gente for observar a região em algumas questões ligadas às suas características socioeconômicas,
e aí utilizando como o principal indicador o Índice Paulista de Responsabilidade Social, que é composto, é um índice, é um indicador sintético, ele é composto por três índices principais: o índice de riqueza, o índice de longevidade e outro índice de escolaridade, em que a gente tem uma composição e consegue ter uma noção um pouco melhor de como se comporta os municípios paulistas em relação a essas três dimensões. É um índice que ele é organizado pela Fundação SEAD, junto com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e quando a gente observa bem esse índice, ele nos traz uma classificação dos municípios em municípios de grau equitativo, em transição, municípios dinâmicos, vulneráveis ou desiguais. O que significa isso? Cada classificação dessa caracteriza o conjunto de municípios em função justamente do nível de riqueza, se ele é elevado, mediano ou baixo, se os indicadores de longevidade ou escolaridade também são elevados, medianos ou baixos. E a hora que a gente observa o mapa da região de Presidente Prudente, a gente consegue notar que apenas 25% da nossa população ela está classificada no município dinâmico, que são aqueles municípios com índices elevados de riqueza e bons níveis de indicadores sociais de longevidade e escolaridade. E justamente o município de Presidente Prudente, que concentra aí, de fato, entre 20% e 25% da população da região, que hoje está em torno de 1 milhão de habitantes. Em contrapartida, a gente tem outro conjunto de municípios um pouco mais expressivo, 44,26% da população da região, ela está num grupo de municípios que é considerado em grau equitativo, que são municípios com baixos níveis de riqueza, mas com bons indicadores sociais. Ou seja, são municípios que, se tiverem um aporte de desenvolvimento econômico um pouco mais agressivo, eles já conseguem subir para essa categoria de maior dinamismo, já colocando a região numa situação muito interessante do ponto de vista socioeconômico. Em contrapartida, a gente tem ali praticamente 30% da população em municípios com uma classificação ali em transição, saindo de uma posição de vulnerabilidade ou de desigualdade socioeconômica, entrando numa condição de transição, em que são municípios com baixos níveis de riqueza e com indicadores intermediários de longevidade e escolaridade, ou então níveis baixos de escolaridade e longevidade. E são municípios que, de fato, precisam de um olhar mais atento do ponto de vista de política pública do Estado, para que consigam, efetivamente, sair dessa situação. Parte disso tem uma relação muito forte com a questão do emprego na região. Nós pegamos aqui, também, de acordo com a Fundação SEAD, os empregos formais de 2021, que é um levantamento bem recente. A região tem ali em torno de 191 mil empregos formais ali em 2021. Lembrando que a gente sai de uma fase de pandemia em 2021. Se a gente observa o gráfico de evolução do emprego formal, a gente está numa crescente de evolução do emprego. A tendência é que em 2022 esse número ele continue aumentando, mas o que acontece é que grande parte do emprego aqui da região, emprego formal, está concentrado em praticamente dois setores muito específicos, que é a administração pública, defesa e segurança, e o comércio varejista. Administração pública porque realmente a gente tem um aparato estatal muito forte aqui na região, por conta principalmente da estrutura que a gente tem de órgãos federais e estaduais no município de Presidente Prudente. Praticamente todos os órgãos federais têm a sua representação aqui no município, na região, quase que sem exceção. Mas também, principalmente, porque quando houve a desativação do complexo penitenciário do Carandiru na capital de São Paulo,
da capital paulista, grande parte desse contingente de detentos migrou para novos presídios na região de Presidente Prudente. Então, a gente tem uma concentração grande de presídios na região, o que fez com que esse efetivo da administração pública ele aumentasse muito e fosse muito representativo. E o comércio varejista, porque a região ela é um ponto de ligação de comércio varejista, atacadista principalmente, tanto em Presidente Prudente, tanto com a região de Prudente como um todo, com os municípios que compõem a região, mas também com outros municípios das regiões próximas, como a região de Araçatuba, a região de Assis, e mesmo com o estado do Mato Grosso, principalmente em algumas localidades do estado do Paraná, que também recebem uma influência econômica da região de Presidente Prudente. Então, se a gente olhar ali a evolução do salário médio, a gente tem uma queda do salário médio da região, muito em função do congelamento de vencimentos desse efetivo de 17,7%, que está ligado ao funcionamento público na região. A gente sabe que o efetivo de salários dos órgãos públicos está congelado há algum tempo, não só por conta da pandemia, mas também por outros motivos macroeconômicos do país e também do estado de São Paulo. Mas essa é a estrutura principal do emprego aqui na região. E isso, de certa maneira, afeta grandemente o PIB da região administrativa e também o valor adicionado de cada um dos 4 setores principais que compõem o PIB. Então, a gente tem, de acordo com o IBGE, em 2019, um PIB estimado de 25,2 bilhões para a região. Os números mais recentes da Fundação SEAD dão conta que em 2021 e 2022 a estimativa é que esse PIB alcance 27, 28 bilhões de reais. Isso ainda a gente vai ver um pouco mais para frente, agora no final do terceiro trimestre, já começam a sair dados mais efetivos, mas aqueles números do emprego, eles estão muito centrados e denotam muito fortemente o valor adicionado que a gente tem fiscal e serviços, que ali responde por 13,6 bilhões de reais na região, seguido pela indústria e o valor da administração pública com 3,8 bilhões, mais ou menos, e aí a agropecuária contribuindo com algo em torno a 2 bilhões de reais. Aqui é importante salientar que parte desse valor adicionado da indústria, de 3,8 bilhões, ele está muito ligado à agroindústria na região. Então, por mais que a agropecuária em si, e aí nos cálculos do PIB, a agropecuária ela é subentendida como aquilo que é produzido dentro da porteira, apenas, que a gente fala, é apenas a produção agropecuária em si, então geralmente ela tem um valor mais baixo em relação aos outros setores da economia, os setores secundário e terciário e de administração pública, mas parte desse valor da indústria aqui na região ele está muito ligado à produção agroindustrial, à transformação da cana-de-açúcar em açúcar em etanol, por exemplo, ou então aos frigoríficos de abate de bovinos, aos laticínios que processam e industrializam o leite bovino na região, assim como outros também segmentos ligados ao agro, que é de fato muito expressivo aqui na região. Quando a gente observa o PIB e o valor adicionado, principalmente, nos municípios que compõem a região administrativa, esse aqui é um gráfico de agrupamento multivariado, two-way joining, que a gente consegue ter uma visão tanto da participação do valor adicional dos diferentes tipos de segmentos no conjunto de municípios, assim como ocorre a distribuição em cada município. Então, a gente consegue ver muito claramente a importância do valor de
adicionada de serviços nos municípios da região administrativa, e principalmente ali a gente tem do verde escuro ao vermelho mais escuro diferenças percentuais de participação desse fundo adicionado em cada um dos municípios. Então, a gente percebe que o valor de indústria ele é muito baixo em todos os municípios, praticamente, aí com exceção nesse pequeno grupo formado ali por Pirapozinho, Rosana, Sandovalina, e tem números um pouco mais expressivos, mas ainda assim, pro todo da região, é uma região muito calcada nos serviços, que é exatamente aquilo que os valores do PIB nos mostraram. É importante ver como que o valor adicionado fiscal da agropecuária ele está bem distribuído nos municípios da região, e a importância que esse item tem na economia local e na economia dos municípios. E aí, quando a gente entra para uma questão mais aprofundada do que a gente tem de sistemas agroalimentares na região, ou sistemas alimentares, a gente pode chamar dessas duas formas. O Instituto de Economia Agrícola da APTA, que é um instituto já criado há mais de 60 anos na estrutura de pesquisa de São Paulo, ele traz uma série histórica do cálculo de valor da produção agropecuária, que é um pouco diferente do cálculo do valor adicionado fiscal da produção agropecuária. Então, a gente chama de VPA, o valor da produção agropecuária, ele é calculado mediante uma estimativa de safra, o produto da estimativa de safra, aí de uma cesta de 50 produtos, em relação ao valor pago ao produtor rural por esse produto. Então, a gente tem aqui na região de Presidente Prudente algo em torno, uma estimativa de 10,2 bilhões de reais em valor da produção agropecuária, calculado pela economia agrícola, em que a gente tem dois sistemas agroalimentares mais importantes que se destacam de todos, e isso, na verdade, é uma realidade para o estado de São Paulo em si, que é o sistema de produção de carne bovina, o sistema de produção de açúcar e etanol. Em seguida, a gente tem ali o setor de grãos muito forte na região, e o que é uma novidade regional, na verdade, o setor de grãos ele tem avançado muito recentemente, tanto em área plantada como em valor de produção agropecuária, carregado aí principalmente pelos valores das commodities, que são itens de exportação muito forte do âmbito nacional, e também muito importantes agora na região. A região já produz por 10% do total de soja do que se produz em São Paulo. A gente sabe que São Paulo é um produtor pequeno de soja comparado com outros estados da federação, mas no âmbito local é sempre importante a gente lembrar que a produção de soja e milho, e no caso o amendoim, aí amendoim sim, em São Paulo, ele é um expoente nacional e o principal exportador de amendoim brasileiro, o principal produtor nacional de amendoim. E a região de Presidente Prudente é uma das principais produtoras, junto com a região de Marília e ali de Jaboticabal, Ribeirão Preto. Mas a produção de grãos ela é muito importante para alavancar outros segmentos, outros setores da economia agrícola, principalmente ligados à produção animal. Então, a gente sabe que no Brasil, os setores em que a gente tem uma produção significativa de agroindustrialização são aqueles em que a gente tem uma convergência entre a produção agrícola de grãos e a produção animal, que é a principal consumidora de grãos. Então, a gente tem casos muito claros em algumas regiões do Centro-Oeste, onde isso acontece, essa convergência de fatores, e principalmente ali na região do Oeste Paranaense, em que a gente tem a grande concentração das cooperativas agrícolas, com uma produção muito forte de grãos e também de aves, suínos, e também, hoje em dia, de peixes,
que se aproveitam ali no ambiente de muita eficiência coletiva, de compra, de transferência de insumos, de cadeia de fornecimento conjunto por meio do sistema cooperativista. Outras duas cadeias que têm crescido muito, muito na região, são os sistemas de produção de mandioca industrial e de batata doce. A região são as principais produtoras nacionais, né, desses dois produtos, e por mais que eles sejam produtos ainda de um valor agregado muito baixo, são são produtos muito importantes, importadores de futuro, porque são produtos em que a gente tem uma produção uma industrialização e uma produção de subprodutos e de produtos ligados à fécula e a amido, de alto valor agregado, que tem um potencial de alavancagem também econômico muito interessante. A região também é uma produtora importante de leite, num sistema de produção, que a gente chama de produção familiar, em que pequenas propriedades são responsáveis por praticamente 15% do total produto de leite no estado, o que é um valor significativo, pensando principalmente numa economia em que a gente tem uma importância muito significativa de preservação ambiental, de preservação e fixação das pessoas ainda no ambiente rural. E tudo isso, esses setores da economia, tanto o primário como o secundário, eles estão permeados no ecossistema regional de inovação, que tem se consolidado ao longo do tempo. Então, a região de Presidente Prudente, hoje, ela tem um arcabouço muito interessante de instituições privadas e públicas que, sim, construíram um ecossistema regional de inovação, um sistema regionalizado de inovação muito interessante, que é o mais importante dessa que a gente pode chamar dessa face mais centro-oeste do estado, no recorte ali se a gente for fazer um recorte dessa ponta do estado, ali do eixo de Rio Preto, Bauru, Marília, descendo para Assis, toda essa face oeste do estado, a gente tem aqui na região de Presidente Prudente o principal ecossistema regional de inovação, em que a gente tem instituições públicas de pesquisa, a gente tem centros de inovação e incubadoras tecnológicas reconhecidas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, como componentes na rede paulista de inovação. A gente tem escolas técnicas estaduais e federais, com diversas especializações. A gente tem um aparato interessante do sistema público e privado de ensino superior, com 3 campos da Unesp, com 2 campos da FATEC, com uma universidade privada muito importante e muito interessante, trabalhando principalmente no eixo de saúde e ciências agrárias, com muita atuação nesse sentido. Um sistema S muito robusto e muito atuante na região, sindicatos, um sistema de associações comerciais muito importantes, e mais recentemente a criação do APL, o Arranjo Produtivo Local de Software, porque a região tem uma estrutura de formação de recursos humanos nessa área, de ciência e tecnologia, de tecnologia de informação e comunicação, que fez com que a região ela tivesse ali uma construção de um APL de software muito significativa. A gente produz muito software para outras regiões do país. O que falta para a região fechar o seu ecossistema de uma forma mais efetiva, quando comparado com outras regiões importantes do estado, são estruturas de aceleração de novos negócios, ou uma atuação um pouco mais efetiva de agências de inovação, sejam elas agências federais, estaduais ou mesmo privadas, e a construção de um parque tecnológico, assim como a gente vê outros parques
científicos e tecnológicos em outras regiões do Estado, e que alavancam, de fato, uma nova economia de inovação, uma nova economia de desenvolvimento tecnológico, que eu acho que é o que falta para a região consolidar o seu ecossistema de inovação. A gente tem locais físicos que poderiam abrigar esse parque tecnológico, a gente tem setores da economia muito robustos que podem ser integrados nesse parque tecnológico, e aí eu posso destacar, tanto na questão dos sistemas agroalimentares, muito provavelmente, mas também ali fazendo uma ligação com o sistema de saúde e com tecnologias voltadas à saúde, que a região tem capacidade de desenvolver, e mesmo agregando ali essas questões de tecnologia da informação, que podem permear de uma forma horizontal esses dois grandes eixos de desenvolvimento. Quando a gente pensa em infraestrutura, logística, disponibilidade energética da região de Presidente Prudente, a gente tem que sempre pensar ali no que a gente tem de estrutura de rodovias, ferrovias e hidrovias na questão logística. Como eu havia comentado, a região está localizada no ponto geoespacial do país muito interessante, no entroncamento da região centro-oeste e sul, ali fazendo uma ligação também da capital de São Paulo com toda essa região sudoeste paulista, que é grande produtora não só de grão, mas também uma questão turística muito bem consolidada. E a região ela tem uma estrutura rodoviária muito robusta já. A gente recebeu investimentos muito significativos do governo do Estado de São Paulo ao longo dos últimos anos, dos últimos 10 anos, com certeza. A gente tem, como eu havia comentado, a principal rodovia é a Raposo Tavares, a SP-270, mas a gente tem também outras duas importantes rodovias, que é a João Ribeiro de Barros, que foi concessionada recentemente e faz a ligação ali do panorama e ali da Porta do Mato Grosso do Sul com o eixo da de Piracicaba. Tem uma outra importante rodovia, que é a rodovia Assis Chateaubriand, que vai fazer a conexão do Paraná, do norte do Paraná, do oeste paranaense, com a BR-153, ali na região para cima de Penápolis, Marília, Marília não, a região de Penápolis, próxima a Rio Preto, Andradina, Araçatuba. Essa conexão é importante porque consegue conectar toda essa região oeste, essa região norte e oeste paranaense, com a BR-153, que é a Transbrasiliana, que vai fazer a ligação ali até Brasília, conectando essas regiões com o centro-oeste, no eixo de Goiás até Brasília. Do ponto de vista ferroviário, a gente tem uma malha ferroviária muito interessante, principalmente a malha da Alta Sorocabana e da Noroeste Paulista, da Alta Paulista, e que se conecta com a Noroeste Paulista. Essas ferrovias elas precisam de investimento ainda, mas a gente tem a estrutura ferroviária já montada. Há conversas, há diálogos do âmbito federal de investimentos privados da concessão ferroviária, fazendo ali uma conexão do entroncamento de Panorama e Presidente Epitácio com uma malha ferroviária federal, finalizando ali um escoamento importante de grãos do Centro-Oeste, principalmente do Mato Grosso do Sul, mas principalmente a região tem muito potencial para receber investimento privado em ferrovias. A gente sabe qual é o modelo que está sendo discutido no âmbito federal, já alguns casos em âmbito federal de concessão de ferrovias para investimento federal, investimento privado, o que poderia alavancar uma capilarização dessa malha ferroviária aqui da região. Do ponto de vista hidroviário, a gente tem conexão com dois principais pontos de hidrovias, que é do Rio Paranapanema e do Rio Paraná, e tem as eclusas ali de Rosana na Sérgio Mota e também a de Três Lagoas, logo acima.
Então, a gente tem uma conexão interessante do sistema hidroviário, que vai ligar ali o sistema hidroviário do Tietê com o Paraná, o que nos conecta também com a logística de transporte hidroviário numa facilidade muito grande. E quando a gente observa a malha completa, no último infográfico, a gente percebe que a região de Presidente Prudente ela tem uma sinergia de logística muito interessante, e a gente não pode deixar de falar que a gente está muito próximo do Porto Seco aeroportuário de Bauru. A região está praticamente conectada com Bauru. A gente tem um aeroporto também muito interessante, o Presidente Prudente, que foi concessionado recentemente pelo governo do estado. E a questão do aeroporto do Presidente Prudente hoje, ele tem condição de receber novos investimentos também. Quando a gente percebe a questão energética, a gente vê também que a questão de estrutura energética nossa ela é muito bem delineada, e aqui a gente tem dois destaques muito importantes, que são o potencial de usinas fotovoltaicas que a gente tem na região, por conta exatamente do nosso clima e que a gente tem aqui de potencial de energia fotovoltaica, e muito recentemente a produção de biometano, que é a produção de energia por meio de gás a partir da produção de biomassa, que hoje já começa a ser fornecido principalmente ali no entorno de Presidente Prudente. Doutor. Por fim, a gente tem aqui como último sinalizador de todo esse potencial da região, o valor de terra. Se a gente comparar ali a região de Presidente Prudente com outras regiões do estado, a gente tem hoje um dos menores. A gente tem como última fronteira do desenvolvimento econômico a região de Presidente Prudente, em que o valor da terra ela é muito baixa comparado com outras regiões do estado, o que nos confere uma capacidade de receber investimentos muito grande, porque é muito melhor a gente investir numa região que tem a terra ainda mais barata do que uma região em que a gente tem 4 vezes esse valor. Agradeço muito pela oportunidade, me coloco à disposição para perguntas, se houver tempo ainda, e muito obrigado, Adriano, pelo convite. Perfeito. Doutor Ricardo. Perfeito. Doutor Ricardo, a gente agradece muito, tá, esse panorama aí sucinto e pontual da nossa região. Efetivamente, aí estamos um pouquinho afastados da capital, né? Então, efetivamente, a gente consegue apresentar aí os pontos fortes, aí, as principais dominâncias econômicas da região. Agradecemos muito, tá, aqui em nome do Conselho Regional de Economia, aqui da Delegacia de Presidente Prudente, os economistas da região, e apresentar um pouquinho aí da nossa região para todos os nossos colegas economistas, tá? Mais uma vez, obrigado, Ricardo, obrigado, Colecom, e muito obrigado a todos. Muito bem, obrigada, Ricardo e Adriano, pela apresentação. A nossa última palestra não poderia ter sido melhor. Parabéns e muito obrigada.